Como é que eu vou usufruir do patrimônio que eu acumulei em ações, em fundos imobiliários, em imóveis, se eu nunca vou vender e se eu não me importo com dividendos? Essa é uma pergunta que muita gente que é novo no buy and hold acaba fazendo por não entender muito bem como é que funciona o investimento. E é exatamente por isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Essa pergunta veio de um inscrito. Eu não tenho certeza se foi aqui no YouTube ou se foi lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar, o link fica na descrição. E se você quiser se inscrever no canal também, se inscreve, comenta aí, que geralmente eu respondo todas as perguntas. Mas a questão é que me perguntaram como é que eu vou curtir, como é que eu vou usufruir do meu patrimônio se eu fico falando que não pode vender nunca, e se eu fico falando que dividendo não importa, né? Como tem outros vídeos aí que eu até vou deixar aqui nos cards, se você não está entendendo isso muito bem, não tem problema. Mas qual é que é então? Para que eu vou ficar comprando um monte de ação e para nunca usar? Vou acumular, para deixar para os filhos, para os netos, enfim. E bom, vamos começar essa discussão falando sobre o porquê que eu digo para a gente nunca vender. A questão do nunca vender é porque vender carrega um risco muito grande. É muito difícil a gente acertar o momento certo de sair de uma empresa. É difícil a gente acertar aquele momento em que a empresa já subiu o suficiente e daqui não vai mais. Ou até mesmo a gente acertar aquele momento que a empresa supostamente perdeu o fundamento. A empresa perdeu o fundamento, tal, e você vai lá, vende porque ela perdeu o fundamento. Mas é muito difícil a gente ter essa certeza. A gente até pode acertar, mas é muito difícil a gente ter essa certeza. E por causa de um fenômeno que acontece com as ações, chamado de convexidade, vender geralmente não compensa. Por quê? A convexidade diz o seguinte: o investimento convexo é aquele que você pode ganhar infinitamente, mas perder só um certo tanto, que é como funciona o investimento em ações. O investimento em ações, diferente do investimento em renda fixa, por exemplo, você tem um limite por quanto você vai ganhar e por quanto você vai perder. O investimento em ações, né, e no mercado de capitais assim em geral, não tem limite por quanto você pode ganhar, mas tem limite por quanto você pode perder. Você tem uma ação, você pagou lá R$1.000, a única coisa que você pode perder é R$1.000. Agora, você pode ganhar quanto? Sei lá. Teve ação na nossa bolsa, que nos últimos 20 anos deu sei lá, 100.000%. Se pegar, por exemplo, a Raia Drogasil, teve um retorno de mais ou menos 100.000%. Quer dizer que a cada R$1.000 que você colocou dentro da ação, virou R$1 milhão. Isso é um absurdo, isso já aconteceu com várias outras empresas no exterior, com Apple, com Amazon, enfim, isso acontece. Não é tão raro assim, né? É raro, mas não é tão raro. Mas essa é uma das razões pelas quais vender costuma ser um mau negócio. Quando você vende, o que você está poupando ali, vamos dizer assim, né? Você está se safando de perder 100%. Mas você corre o risco de perder uma dessas que vai a 100.000%. E é muito difícil a gente saber qual é que é a Raia Drogasil de amanhã e qual é que é, por exemplo, a Cielo de amanhã. Uns anos atrás, a empresa Cielo começou a piorar. E eu lembro dessa história porque, assim, muita gente vendeu, né? Algumas pessoas não venderam. Enfim, não sei qual é que é a atitude correta aqui, nunca investi em Cielo, então, enfim, não sei se era melhor ter vendido ou não ter vendido, mas no geral eu prefiro não vender. Por quê? Esse cara que vendeu Cielo, lá quando ela piorou, ou até hoje, né, ela não está muito bem ainda, esse cara, ele provavelmente lá atrás teria vendido a Raia Drogasil num momento difícil, né? Porque varejo, porque as margens são baixas, porque não sei o que, porque tá difícil, o governo não tá ajudando, não sei o que. Aí o cara vai lá, sai de Raia Drogasil, e aí ele perde, ele acha que ele tá poupando ali o que ele investiu, mas ele nem vai se dar conta que ele perdeu multiplicar aquele capital por 100.000%. E essa que é a grande diferença entre um cara que nunca vende e o cara que tenta acertar a hora de vender. O cara que nunca vende, de vez em quando, ele vai pegar uma empresa que vai pro buraco, e ele vai estar abraçado com ela. Claro que aqui a gente tenta ensinar a forma de escolher as ações para minimizar a chance de você pegar uma porcaria dessa. A gente tem que colocar as chances no nosso favor, mas de vez em quando vai acontecer, a gente vai abraçar uma porcaria e vai afundar com ela. Mas a gente nunca vai perder uma Raia Drogasil. Se tiver uma VEG, ou uma Apple, ou enfim, se tiver uma dessa na sua carteira, você vai com ela até ela te deixar rico, possivelmente milionário. Porque veja, você tem lá 2, 3% da sua carteira numa empresa dessa, que multiplica por 1.000, você está feito, seu patrimônio vai aumentar um monte. Então, essa é a razão pela qual eu sempre falo aqui, não venda. Se você quer ter uma Raia Drogasil, você tem que aguentar uma Cielo. Infelizmente, você vai ter algumas que vão dar mal.
Só que você precisa de muita empresa ruim para compensar uma empresa dessas que explode, né? Imagina só, você tem 10 empresas que quebram, que vão a zero, uma Raia Drogasil compensa o desempenho de 10, de 100 até, porque ela multiplicou por 1000. Então, claro, é melhor não correr o risco, é melhor você sempre ser um comprador e não um vendedor de ações. Mas vamos lá, dentro dessa lógica, quando eu chegar lá no final da minha acumulação, quando eu estiver aposentando, enfim, qualquer coisa, né? O que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para usar esse patrimônio? E eu vou dizer para você o seguinte, não se preocupa com isso ainda. A maioria de vocês que está aqui me assistindo estão no meio da jornada, eu percebo isso. O público aqui do canal não é nem tanto iniciante, mas nem tanto aquele cara que já está aposentado vivendo de renda. É um pessoal que está no meio da jornada. Por que eu falo isso? O investidor vai evoluir com o passar dos anos. Você vai evoluir, você vai se tornar um investidor melhor e possivelmente, quando chegar esse momento que seu patrimônio está grande o suficiente, você vai saber o que fazer. Pode acreditar em mim, você não vai ter dúvida nenhuma do que você tem que fazer. Você está lá no final da sua jornada, esse tempo poupou a vida inteira, tem lá 20 milhões na conta. Qual é o seu problema? Não tem nenhum, você vai saber o que fazer. Mas eu entendo a preocupação de vocês e a gente vai conversar sobre isso aqui, né? E uma das formas que a gente vai ter, claro, é a questão dos dividendos. Eu falo que dividendo é uma coisa irrelevante, e eu não vou entrar nesse assunto agora, que eu entrei no assunto de não vender, então eu não vou entrar nesse, vou deixar algum card aqui para que vocês entendam. Mas apesar do dividendo ser irrelevante, apesar dele ser só uma troca, o dinheiro está no bolso esquerdo, passa para o direito, apesar dele ser só isso, eu vou receber do mesmo jeito. Eu não ligo, mas eu vou receber. Então, a primeira coisa, você vai receber dividendo. E a maioria das empresas, por mais que elas fiquem sem pagar dividendo por muitos anos, porque elas estão crescendo, reinvestindo no negócio, chega uma hora que elas vão acabar pagando. E você vai poder usar esse valor para, enfim, para gastar, para você usar, para você fazer o que você quiser. Então, você atingiu lá um patrimônio grande, sua conta vai estar sempre cheia de dividendo, porque todo mês fica caindo dividendo lá. Não sei como é que é vocês, mas geralmente durante o mês, várias empresas, fundo imobiliário, ação no exterior, pagam dividendos, chega no fim do mês, tem dinheiro lá na conta. O que hoje a gente faz? A gente pega esse dinheiro, junta com dinheiro novo e reinveste. Tudo bem, a gente faz isso todo mês. Lá na frente isso vai ser diferente, você vai receber muito mais dividendo, você vai pegar uma parte para você usar e reinvestir o resto. Ou não, vai pegar e vai usar tudo. Né? Enfim, ou se você precisar de mais. Se você precisar de mais, você vai poder também vender, porque o dinheiro é seu. Você não está lá acumulando para deixar para os seus filhos. Você pode deixar, não tem problema nenhum. Mas não é esse o objetivo. O dinheiro é seu, você pode usar a hora que você quiser. E não precisa chegar lá, tô com 70 anos aí que eu vou poder usar o meu patrimônio. Não. A tranquilidade financeira, ela faz bem desde o momento que você começa a usá-la. Desde o momento que você começa a ser responsável, a investir, a crescer o seu patrimônio, ela te traz tranquilidade. Se você amanhã ou depois quer tirar dinheiro para fazer uma viagem, tira o dinheiro e faz. O dinheiro que está lá é seu. O problema não é vender ações ou vender qualquer coisa para fazer uma viagem, para realizar um sonho, para comprar uma casa, né? Enfim, em geral, quando a gente tem prazo, né, para o dinheiro, a gente não vai colocar em ações, a gente vai colocar em renda fixa por causa do risco e tal. Mas assim, não é um crime você ir lá e vender ações porque de repente você precisa fazer uma viagem, você quer passear, ou porque teve um problema de doença na família e você precisa salvar a vida de alguém. Gente, o dinheiro que está lá é seu. O grande problema, o grande vilão é você vender porque você acha que aquela empresa já não é mais o que ela era, e aí você acha que a sua carteira não está rendendo o que poderia, e você está em busca da carteira perfeita. Essa ilusão da carteira perfeita é que leva as pessoas à ruína, é que leva você a ficar girando o patrimônio, que é um tema que eu vou abordar num próximo vídeo aqui, que aí isso nunca faz você nunca enriquecer. Porque a pessoa está sempre lá, está numa ação, aí ela pula de galho, né? Pula para outro galho, pula para outro galho, pula para outro galho. Qual que é o resultado disso? Ela nunca vai ficar sentada em cima de uma Raia Drogasil 20 anos, em cima de uma VEG 20 anos. E isso é péssimo. Esse é o problema. O problema não é você vender porque você quer realizar um sonho. Isso faz parte, tudo bem. Você vai perder patrimônio? Claro, você vai perder, mas é porque você quer realizar um sonho. O dinheiro está lá, o dinheiro é seu, e você vai conseguir administrá-lo, e quanto mais tempo passar, melhor você fica nessa administração. Então, não se culpem se vocês precisam vender por alguma coisa, e não se preocupem em como vocês vão usufruir do patrimônio no futuro, porque vocês vão receber dividendo pra caramba, ou vocês vão, de repente, vender um pouquinho por ano, não tem problema. Receber dividendo e vender é exatamente a mesma coisa, tá? São eventos aí que não fazem diferença patrimonial muito significativa. Se você gastar todos os seus dividendos, tá ótimo. Se você vender um pouquinho por ano,
tá ótimo também, o patrimônio tá lá. O que importa é você focar em construir um patrimônio significativamente grande. Porque o cara que tá hoje lá, que ficou investindo a vida inteira, né, 20, 30% do salário, todo mês e tal, ficou 30 anos fazendo isso, e hoje está com uma conta que tem 10 milhões, não tem problema, o cara pode gastar dividendo, o cara pode vender um pouquinho, o cara não tá nem aí, porque ele tem dinheiro, ele construiu um patrimônio. Então a gente tem que correr atrás disso, o objetivo é construir patrimônio, é ganhar dinheiro, é ter esse equilíbrio entre poupar e gastar durante a vida toda, porque isso vai fazer com que você chegue lá no final e não tenha dúvida de como vai usufruir. Então, bom, já falei demais, só para a gente concluir aqui o nosso raciocínio, quem está na fase de acumulação, como nós, como a maioria de nós, vai só comprar e nunca vender. Isso é fato, isso é ponto, só fica rico se fizer isso. Reinveste todos os dividendos, jamais fique gastando dividendo, porque isso não dá certo, o juro composto não funciona assim. Você precisa reinvestir dividendo e nunca vender nada. Pronto. Depois que você chegar lá na frente, tá com 20 milhões na conta, você não tem que se preocupar com nada disso, porque você já fez um patrimônio que é grande o suficiente. Tô falando aqui 20 milhões, mas, gente, isso é só um símbolo, né? O valor que está lá vai ser suficientemente grande para quem ficou um tempão investindo de 20% a 30% da renda. Fiquem tranquilos, não tem nenhum problema. Provavelmente isso vai funcionar, especialmente se você investe de forma diversificada, em várias classes de ativos, né? E está ali mantendo a sua carteira mais ou menos equilibrada, com risco controlado e tal. Que é o que a gente fala aqui no canal, nos outros vídeos, então não vou ficar tomando tempo de vocês aqui. Só queria te deixar uma pergunta aqui que é exatamente essa. Se você já em algum momento se preocupou com essa questão. Como é que eu vou usar o meu patrimônio? Eu vou gastar todos os dividendos? Eu vou gastar metade dos dividendos? Eu vou vender um pouquinho por ano, como é aquela regra dos 4%, né? Que cada ano você pode gastar lá 4% do seu patrimônio, enfim. Se você já pensou em alguma coisa dessas, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. De volta semana que vem. Até lá.